Viemos de gerações, né, em que nós precisávamos trabalhar 12 horas por dia, 14 horas por dia para ser eficientes, produtivos. É importante tudo isso, é importante nós sermos produtivos, mas muito importante é nós dormirmos bem, tomarmos água, nos alimentarmos bem, nos movimentarmos bastante no nosso dia a dia. Então, manter a nossa saúde é o que vai fazer a nossa produtividade ir mais longe. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Diagnóstico por Dentro do Mercado. Hoje nós teremos a grande satisfação de trazer Luciene Scherer, farmacêutica com doutorado e pós-doutorado na área de saúde, alinhando processos e projetos, inclusive jornada do paciente. Ela se juntou recentemente à CBDL num projeto, que vocês vão ouvir um pouco mais, e que vai trazer grande benefício para a saúde pública. Ela é uma pessoa encantadora, extremamente inteligente e que vai trazer para o nosso setor de diagnóstico essa possibilidade de mostrar a importância e o valor do diagnóstico dentro da medicina personalizada. Espero que vocês gostem, compartilhem e parabéns a Elias Awad, que com seu brilhantismo conduz mais este programa para o nosso setor. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado então ao Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da CBDL, sempre muito participativo, muito ativo, né? Muito intenso no seu trabalho, nas suas atuações. E hoje, como ele já disse, temos a honra de receber a Luciene Scherer, ela que é farmacêutica, consultora estratégica em saúde e educadora corporativa com mais de 20 anos de experiência em gestão, comunicação e desenvolvimento de profissionais da área da saúde e passa a ser a responsável pelo Centro de Educação e Inovação da CBDL. Luciene, muito bem-vinda e queremos conhecer um pouquinho da tua história. Tudo bem com você? Tudo bem, Elias, eu agradeço, né, o convite para a gente fazer um bate-papo, que é sempre bom, né, falar sobre saúde, falar sobre trajetórias profissionais, né, e falar sobre como a gente pode estimular, né, a colaboração entre pessoas aí e entre instituições da área da saúde. Então, fico muito feliz de poder ser recebida por você aqui, pela sua audiência também. Nós também. Seja muito bem-vinda e, como eu sempre brinco aqui, use e abuse do nosso programa, porque ele é feito justamente para vocês. Mas a porta de entrada aqui se chama biografia. Eu, como biógrafo, não podia, né, começar de outra forma. Então, queremos conhecer um pouco da tua história de vida. Então, eu sempre digo para as pessoas, né, tem tempo para saber, né, da minha história de vida. Eu comecei jovem, né, na universidade, me formei em farmácia na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, sou gaúcha, né, sou mãe, tenho 2 filhas, gosto muito de tomar chimarrão, né, como todo gaúcho, mas me formei na Universidade Federal em 95, né, faz algum bom tempo, e segui toda uma trajetória acadêmica, né? Sempre tinha nas minhas metas, né, nos meus objetivos, ser professora universitária. Então, fiz mestrado, fiz doutorado, trabalhei 15 anos em universidades, né, como professora, fui coordenadora de curso, trabalhei em hospitais também durante esse período paralelo, né, coordenando serviços, né, da área de diagnóstico. E depois de um tempo, eu percebi assim que não era bem isso que eu queria fazer mais, assim, que eu queria avançar na parte de treinamentos, na parte de consultoria. Também queria um pouco mais de flexibilidade de horário, né? Sair um pouco daquela rotina, né, hospitalar, que é uma rotina pesada. E montei, então, uma consultoria de gestão de pessoas e gestão de processos, e nesse meio tempo a minha ideia era sempre trabalhar com instituições da área da saúde. E comecei trabalhando com instituições da área da saúde, mas daqui a pouco outras empresas não da área da saúde começaram a me chamar. Mesmo eu sendo farmacêutica, começaram a me chamar
para mapeamento de processos, para treinamento de lideranças em comunicação, para desenvolvimento de técnicas de gestão do tempo, para treinamento de inteligência emocional, e a minha consultoria foi avançando nesses cursos, né, que eu chamo de soft skills, né, não só eu, mas como todo mundo. E aí eu fui saindo um pouquinho das minhas capacidades mais técnicas, mais fortes, assim, e fui me desenvolvendo nessas habilidades, né, de negociação, de comunicação, de gestão do tempo, e fui trazendo isso para dentro das empresas. E aí estava tudo bem, Elisa, assim, essa carreira, né, eu estava feliz, né, uma carreira que me dava, a carreira de consultoria, né, ela dá uma flexibilidade de tempo, enfim, me propiciou aí o desenvolvimento acompanhar o desenvolvimento das minhas filhas também, mas recentemente, há uns 2 anos atrás, e eu digo que às vezes na vida, né, parece que a gente precisa seguir um caminho um pouco mais longo para ganhar outras habilidades para o desafio que vem pela frente. Perfeito. E eu tive um familiar, né, um sobrinho, meu afilhado, foi diagnosticado com Duchenne com 2 anos. A síndrome de Duchenne é uma doença rara, né? Hoje no Brasil a gente tem, no Brasil não, no mundo, a gente tem em torno de 8.000 doenças raras, né? Se fala como, né, como uma coisa única, mas na verdade são milhões de pessoas no mundo que podem ser acometidos ou têm alguma doença rara. E eu tinha feito meu doutorado com avaliação de tecnologia em saúde, né, avaliando que basicamente a gente faz simulações matemáticas de intervenções em saúde, sejam elas cirurgias, sejam elas medicamentos. Então, é uma área da economia em saúde em que a gente prova, através de simulações matemáticas, o custo-benefício da entrada de algumas intervenções no sistema, seja ele saúde SUS, né, ou seja ele a saúde suplementar. E eu tinha trabalhado com isso há uns 10 anos atrás, né, gostei muito de trabalhar com essa área, tive várias publicações nessa área, mas por conta da consultoria estava afastada. E aí veio essa situação, rapidamente entrei em contato com o meu orientador, né, de mestrado, Dr. Roberto Giuliani, que é um dos maiores pesquisadores em genética e doenças raras do mundo, né, que a gente tem a honra, né, de ser gaúcho. Entrei em contato com ele e rapidamente parece que eu voltei à minha casa antiga técnica, assim. Virou propósito, porque aí, né? E um propósito, e a gente sabendo, né, Elias, da articulação necessária, por exemplo, para judicializar um medicamento com um custo de 17 milhões, né? Uma terapia com um custo de 17 milhões. Então, essa articulação, ela necessita de influência, ela necessita de recursos, ela necessita de conhecimento, né? Então, o meu conhecimento, aliado ao conhecimento do meu irmão, que é advogado, quer dizer, e mais a influência, mais conhecer pessoas, tudo isso fez muita diferença para que a gente conseguisse rapidamente avançar. Mas aí, quando a gente conseguiu avançar e conseguiu a judicialização, a primeira coisa que me veio assim, tá, e aí? Né? E as outras pessoas que estão na fila? Qual é o nosso compromisso com isso? E aí eu retornei para a pesquisa, estou finalizando, né, o meu segundo pós-doutorado, que é em jornada do paciente, porque nós resolvemos mostrar a evidência, né, científica dessa jornada que nós chamamos de odisseia do paciente, né? É exaustivo o caminho de um paciente e dos seus cuidadores, não só em doenças raras, mas doenças com alto custo. Tanto físico quanto emocional.
tanto físico quanto emocional. Então, isso tem um custo real nas vidas, né? Muitas pessoas, cuidadores, param de trabalhar para cuidar da pessoa que tem uma determinada doença dessa monta, né? Então, uma das coisas que eu pensei assim, bom, eu preciso voltar a estudar isso e também transformar isso em evidência científica para que a gente possa, dessa forma, pressionar as políticas públicas para esse cenário, né, de, digamos assim, de advocacy e de luta, né, pela equidade e pela universalidade, né, do acesso. Então é isso que tenho. E nesse caminho eu conheci o trabalho intenso da CBDL também com a questão do acesso, do advocacy, né? E aí nós juntamos forças, né? Então, dentro hoje da CBDL, nós também temos um local para desenvolvimento, né? Um espaço para desenvolvimento de projetos para mapear a jornada do paciente. Então, estamos começando a trabalhar com SPS, que é uma doença rara, estamos começando a trabalhar com mieloma múltiplo, avaliando as terapias CAR-T-cell, né, que são essas terapias inovadoras, né, utilizadas para doenças raras e principalmente para cânceres, né. Então, tem todo esse desenvolvimento que a CBDL abriu espaço para que a gente pudesse mapear jornadas de pacientes, obviamente, em conjunto, né, com instituições de referência, em conjunto com a indústria, né, para que a gente pudesse viabilizar esses projetos de mapeamento de jornada. É muito bom, parabéns, né? E já só podemos, né, desejar muito sucesso nessa parceria, em especial no resultado dela, né? Nível de cursos, tanto para pacientes quanto também para profissionais. Luciene, você como mestrada, doutorada, né, já, né, com os títulos confirmados, fez também outros cursos importantes, há uma maturidade muito grande, né, tanto em quem aplica esses cursos, quanto em quem participa desses cursos, né? Como que você, assim, já está delineando, né, a dinâmica, né, da aplicação desses cursos, e principalmente em relação aos, vamos chamar de estudantes, né, que participarão, até porque são pessoas do mercado, né, também com bastante experiência. Olha, Elias, nós estamos vislumbrando principalmente 2 pilares de cursos, né? Um pilar com cursos mais técnicos, em que a gente quer estimular para que profissionais da saúde, né, enfermeiros, farmacêuticos, médicos que tenham interesse no tema avaliação de tecnologias em saúde, e aí a gente fala muito, né, em ATS, em avaliação, mas o que é isso? Isso é a gente viabilizar estudos, né, e pareceres que possam demonstrar a eficiência, a eficácia ou de uma droga, ou de uma nova terapia, ou de uma intervenção dentro do sistema. Muitas vezes, falando de forma prática, né, a ATS, muitas vezes, por exemplo, num hospital, chega uma demanda para a implementação de um determinado equipamento que vai ser utilizado numa cirurgia. E às vezes o profissional que está lá, ele não sabe aonde buscar a informação adequada sobre aquele equipamento. Então, onde é que ele busca? Ele busca na internet, ele busca na inteligência artificial, né? E com esse curso nós queremos mostrar para os profissionais que existem bases científicas adequadas para buscar a informação de qualidade. Então, o objetivo dos cursos mais básicos que nós queremos trazer de avaliação de tecnologia em saúde é justamente explicar os passos de bebê para os profissionais, né? Que nem a gente brinca. O passo a passo. Então, recebi a demanda. Onde que eu pesquiso? Quais são as fontes confiáveis? Como que eu elaboro um parecer para o meu diretor ou para o meu sistema
com qualidade, como se eu estivesse trabalhando lá na Anvisa ou na Conitec. Então, nós vamos ensinar para os profissionais o passo a passo de como elaborar um parecer, como se eles estivessem lá fazendo os relatórios técnicos da Conitec ou relatórios técnicos da Anvisa. Principalmente, a gente seguiu o mesmo padrão da Conitec, que é o padrão que se utiliza para liberação, né, e para aprovação ou de equipamentos ou de drogas, né, dentro do Brasil. Então, nós vamos ensinar os profissionais a fazer pareceres confiáveis, né, e isso é muito importante para o sistema, porque muitas vezes a gente não sabe, a gente lê um parecer que está ótimo, mas a gente não sabe a confiabilidade daquilo que, né, da onde que foi retirada aquela informação. Então, nós queremos, de forma prática, mostrar para os profissionais que existe formas para fazer parecer de maneira confiável. E aí tu pode me perguntar, não, mas os profissionais não aprendem a fazer isso na faculdade? Não aprendem, né? Porque as nossas faculdades, nós ainda temos no Brasil um tecnicismo muito grande, né? Nós entendemos muito de farmacologia, né? De como fazer, mas quando nós precisamos defender uma posição de uma maneira técnica adequada, a maioria dos profissionais tem muita dificuldade. Então, esse é o primeiro pilar que nós queremos ensinar, né? Eu sempre brinco com as pessoas, nós queremos ensinar se a TS é de comer ou de passar no cabelo, né? Então a gente precisa ensinar o beabá para as pessoas, alfabetizar mesmo no tema, porque nós acreditamos que quanto mais pessoas estiverem letradas nesse tema, melhor fica o sistema como um todo. E vamos fazer isso de forma online, de forma presencial. Então, a nossa ideia é forma online, os cursos mais teóricos, e formas presenciais em que nós vamos produzir oficinas técnicas em que as pessoas vão participar da oficina com uma demanda oriunda do seu trabalho, do seu hospital, e vão sair da nossa oficina com um parecer já produzido, elaborado. Um outro braço que nós vamos trabalhar, então esse é um braço técnico, e nesse braço nós vamos falar sobre a ETS, vamos falar sobre os caminhos também da judicialização, que é uma demanda que os profissionais recebem muito, né, em secretarias da saúde, nos próprios hospitais, né, eles recebem a demanda judicial já deliberada e muitas vezes não sabem como contrapor aquela demanda, ou como, bom, será que isso é o que eu preciso fazer mesmo? Será que isso está certo? Então, a gente vai também ensinar esse processo, né, e como lidar, digamos assim, com o processo de judicialização. O segundo braço, desculpa que entrou uma mensagem aqui. Aliás, Luciene, imagine, fique à vontade. Aliás, se você quiser já exemplificar isso dentro dos eixos que você desenvolveu, né? Que eu vi ali, que é o eixo tecnologia, eixo assuntos regulatórios, eixo gestão empresarial e eixo ética e compliance. Fique à vontade também. Isso. E aí depois, no segundo braço, nós temos o braço de cursos mais que nós chamamos mais de soft skills, de liderança, de gestão do tempo. Então, nesses eixos, todos os cursos, eles permeiam por esses 4 eixos, né? Então, um eixo que é um eixo forte de tecnologia, um eixo de compliance, em que nós vamos trazer também cursos, né, preparatórios, né, para os profissionais, agora com a nova NR1, né, com a atualização da NR1, em que todas as empresas precisam estar atentas a fatores psicossociais, né? Então, como que nós prevenimos dentro das nossas empresas de diagnóstico, como que nós prevenimos questões como depressão, como ansiedade, como nós trabalhamos isso dentro das empresas. Então, um dos cursos que nós queremos, uma das áreas que nós queremos prover é essa área de ética
e compliance, e também que entra muito dentro dessa questão da NR1. Obviamente que dentro desse eixo a gente também tem cursos como lidar, né, com situações como assédio sexual, assédio moral, condutas, né? Então, porque isso são dores que muitas vezes os gestores têm, né, nas suas empresas, não sabem como lidar, e é tudo muito novo, digamos assim, né? Então, nós precisamos trabalhar isso, treinar as pessoas precisam ser letradas também nesse sentido. O eixo da tecnologia é onde nós vamos ensinar principalmente a processo de inovação, né? Então, a gente precisa ensinar para os gestores como inovar, e ensinar o letramento da inovação, né? Muitas vezes a gente divulga, né? E parece que inovação eu preciso ter um aplicativo, eu preciso ter um software. E às vezes inovação é a gente olhar para um processo interno e colocar um post-it num lugar onde a gente não previa antes, né? Então, falar sobre isso também é bem importante. E aí nós temos os outros 2 eixos, né? Que são os eixos mais voltados a líderes, né? E aí nós temos os cursos de gestão do tempo, cursos de liderança, cursos de inteligência emocional, e são os eixos que nós estamos chamando de eixos mais genéricos, digamos assim, né? Que são os eixos que a gente pode trabalhar melhor as nossas lideranças, né? Então, basicamente, resumindo, né? São 2 vertentes, né? Uma vertente mais técnica, uma vertente mais humana, né? Mais humanizada. E nessa vertente mais humana é onde nós vamos trabalhar toda a questão de cursos preparatórios para gestores, sempre nessa linha online, papo mais teórico, oficina presencial, de uma maneira que as pessoas possam exercitar algumas ferramentas, né, para levar para o seu dia a dia. E aí, nessa linha, a gente tem, então, os cursos de liderança, de gestão do tempo, de inteligência emocional, de negociação, de gestão de conflitos, né? Então, muitos cursos, assim, que são realmente cursos que dão suporte àquelas pessoas que estão em cargos de liderança ou que também querem se desenvolver. A nossa ideia é apoiar as instituições que são parceiras da CBDL nesses aspectos ou técnicos ou aspectos mais comportamentais dentro das empresas, para que a gente possa desenvolver, no final de tudo, o ser humano. Perfeito, muito bom, muito bom. Olha, já estamos curiosíssimos aí, né, com esse trabalho brilhante aí que se mostra, né, nessa parceria sua com a CBDL. Luciene, dentro da sua apresentação, lá diz, né, ajuda empresas a transformarem saúde, comportamento e gestão em produtividade sustentável e resultado. Então, infelizmente, a gente está chegando ao final, mas como eu falei para você, já fica o convite para novas edições aqui, para ir nos atualizando, né, tanto sobre a sua carreira quanto o trabalho com a CBDL. Mas eu queria que você deixasse o seu contato, né, para quem quiser conhecer mais do seu trabalho. Também, né, qual é o caminho para poder adquirir esses cursos ligados à CBDL e, principalmente, uma mensagem final para quem acompanha o nosso programa. Então, passando meus contatos, né? O meu contato para quem quiser me seguir e acompanhar, eu gosto muito de escrever, né? Eu escrevo desde jovem, assim, gosto de escrever sobre os insights que eu tenho. Então, lá no LinkedIn, sempre eu procuro publicar alguns insights. Então, quem quiser me acompanhar, né, no LinkedIn é luciene.scherer, dentro do LinkedIn. As pessoas me reconhecem pelo óculos vermelho normalmente, né? E dentro da CBDL, quem quiser adquirir os cursos, a partir agora desse início do segundo semestre, nós já vamos estar com os cursos disponíveis na página da CBDL, para que as pessoas possam se inscrever tanto nos cursos online
quanto nos cursos presenciais. As pessoas vão poder, dentro da página da CBDL, as pessoas vão poder montar a sua trilha de estudos. Então, vamos imaginar que a pessoa quer fazer um módulo técnico, porque gostaria de aprender um pouco sobre ATS, ou sobre Carticel, ou sobre inovação, mas também ela gostaria de fazer um curso de gestão do tempo presencial junto com a CBDL. Então, as pessoas vão poder fazer os cursos isolados, elas vão poder montar suas trilhas, então vai haver aí bastante possibilidade. Perfeito, muito bem. Que mensagem você deixa para a gente, então? A minha mensagem final é, e eu gosto muito desse tema de produtividade sustentável, a minha mensagem final é: sejamos produtivos, mas com saúde, né? Então, sempre é importante, né? Nós viemos de gerações, né, em que nós precisávamos trabalhar 12 horas por dia, 14 horas por dia para ser eficientes, produtivos. Então, é importante tudo isso, é importante nós sermos produtivos, mas muito importante é nós dormirmos bem, tomarmos água, nos alimentarmos bem, nos movimentarmos bastante no nosso dia a dia. Então, manter a nossa saúde é o que vai fazer a nossa produtividade ir mais longe, né? Então, a minha dica final, a minha mensagem final é: cuidem da sua saúde e cuidem com 4 coisas simples: durmam melhor, se alimentem melhor, se movimentem mais e bebam água. Muito bom, olha, excelente. Acho que a mentalidade, né, das pessoas vem crescendo em relação a isso, e você reforça que esse é o caminho certo. Muito obrigado, Luciene, e fique à vontade, como eu disse, para voltar quando quiser, que as portas aqui estão abertas, e parabéns pelo seu trabalho, em especial a essa parceria com a CBDE. Muito obrigada, Elias. Eu agradeço muito, né, a tua condução aqui da entrevista brilhante, que faz com que a gente consiga tirar o nosso melhor também aqui nas nossas falas, né? Então, muito obrigada, agradeço a tua audiência e conte comigo sempre também, né? Sempre que precisar. Com certeza, voltaremos sim. Hoje tivemos a honra de receber a doutora Luciene Scherer, consultora estratégica em saúde e educação corporativa, com mais de 20 anos de experiência em gestão, comunicação e desenvolvimento de profissionais na área da saúde, que passa a ser a responsável pelo Centro de Educação e Inovação da CBDE. Em nome de Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo, e do Fúvio Farco, presidente do Conselho, agradecemos a sua parceria, a sua companhia, lembrando que o Diagnóstico por Dentro do Mercado tem produção do Maurício Santini e edição do Marcelo Siqueira. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal.